E eu tinha imaginado que o tema tinha mais um roteiro filosófico e conceitual, né? Ele acabou cruzando mais pelo histórico, apesar de que muito informado, e tive um prazer muito grande aqui de estar num tema que não era o que eu previa, mas satisfeito. Mas eu queria... Tive que brigar comigo mesma para ir mais para o filosófico. A minha tese de mestrado vai mais por aí. Vocês têm uma ideia, eu não paro de estudar isso aí. Esse ano eu estou aluna de um cara na PUC, né, só para aprofundar na coisa hegeliana. Então eu tive que fazer todo, e pode ver que na própria coisa escrita acabou pintando mais o filosófico, entendeu? Não, mas então e deixa eu aqui aproveitar. Eu tentei ficar mais só na primeira parte, naquela parte histórica, porque eu achei que era mais o perfil do curso. E o que o pessoal me informou, inclusive. Então vou querer aproveitar essa oportunidade e te perguntar de um assunto que para mim é o que está complicando a vida. O Engels, no final da vida dele, ele faz uma advertência aos marxistas de correção na abertura do livro Origem da Família. E ele diz que os marxistas estão errados e entendendo errado o que Marx e Engels produziram. Isso depois, naturalmente, da leitura do Morgan. Me parece que quando Marx e Engels tardiamente leem Morgan, porque Morgan é contemporâneo, né? Cai uma nova ficha. E Engels chega ao ponto de dizer o seguinte: o materialismo histórico não é aquilo que os marxistas estão dizendo. E que, na real, era o que ele e Marx diziam, até ler esse livro. O Engels diz: o materialismo histórico não é o que vocês estão pensando. O materialismo histórico, em síntese, é o problema de que não é uma base. A base da história não é uma. Não é a economia. Lamento informar isso, apesar de nós ter dito isso a vida toda. E o problema é que essa frase, ela bate contra todo o marxismo do século XX, do stalinismo ao trotskismo. Este é que é o problema. E ele diz: o marxismo tem duas bases: a produção econômica e a produção humana. Eu acho que isso é uma revolução que nunca se deu as consequências necessárias. Isso, a rigor, está num outro marxismo que nós não vemos no século XX. E eu fico muito impressionado com as potencialidades dessa nova formulação, que ele pensa um pouquinho quando integra a origem da família no debate, enfim, do modo de produção, né? Do modo de produção. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Senão já passamos para a professora sintetizar. Isso? Bom, não precisa. Bom, a questão do cooperativismo, ok? Do mesmo jeito que eu sou fã do microcrédito, eu sou fã de economia solidária, sou fã de cooperativismo, exatamente por esse lado experimental da coisa. Ainda que eu acho que todas essas experiências devam ser muito pensadas. Tá? Eu cheguei a escrever um texto uma vez, na época que eu trabalhava no livro, sobre a economia solidária, que eu dizia: a economia solidária, o que é e o que ela pode ser. Tá? Como eu sou muito preguiçosa, eu acabei até não levando a coisa muito a fundo, mas meu ex-marido, que é muito mais competente do que eu, muito mais trabalhador do que eu acho assim, o melhor economista que eu conheço no Brasil. Tá? Só que trabalha demais e não está lembrando. Mas o Carlos até contou isso no texto dele, tá? Carlos Paiva. O cara hoje ele está na FEE, mas ele não para de fazer coisas em todos os segmentos, enfim. Mas o Carlos escreveu uma coisa que eu não sei onde que ele publicou, mas tem a ver com a coisa de economia solidária, tá? Mas qual é que era a minha crítica? Minha crítica era o seguinte: o pessoal acha que economia solidária, cooperativa, para ser um negócio alternativo ao capitalismo, tem que ser uma coisa completamente diferente, né? Paz e amor, sabe o que é? Não tem diferença entre nós, o igualitarismo é exagerado, as retiradas são as mesmas, independente do que todo mundo faz. Aí sabe o que acontece na história? Um cara fica puto porque ele é super explorado pelos outros, entendeu? Cansa, cai fora, nunca mais quer saber daquilo e ainda fica um fã do liberalismo. Não tem muito isso? Né? O Rio Grande do Sul tem um histórico de cooperativismo que dá tristeza. Eu falava com um padre que tinha lá no Ensinos, ele contava
história com um pacote muito moral, ok? Que pra mim é péssimo. Quer ver outro exemplo? Não pode crescer. Entendeu? Não pode crescer. Pra ser solidário tem que ser pequenininho. Entendeu? Tem que ser, que nem eu brinco, economia solidária só faz pano de prato, bolo, né? Tem que ser uma coisinha assim. Eu falo, é que nem hippie nos anos 70 achar que anticapitalista é subir no morro e ficar plantando cenoura. Não é. A dificuldade do Marx é exatamente essa. É ele dizer o seguinte, o problema do capital é o capital. O problema do capital é que ele é uma relação social. Ele é uma produção coletiva com uma apropriação privada. Tem que ser uma produção coletiva com uma apropriação coletiva. Entendeu? Com uma gestão, aí é que entra a coisa do privado. Enfim, é muito complicado. Então, tu não vai resolver, né? Tem amigo meu que diz que Mondragón não é economia solidária porque ficou grande. O Grameen Bank, não. O Grameen Bank não pode. Sim, mas aí que tá. Essas contradições pra mim sim, mas ok. E todo mundo tinha mais era que querer ser grande também para disputar com eles. Entenderam? A eficiência econômica do capital, do capitalismo, a eficiência micro, a lógica do que a gente chama de, filosoficamente, racionalidade instrumental, entendeu? Procurar fazer mais com menos. O Marx não abre mão disso em nenhum momento, nem eu. E nem eu, entendeu? Eu acho que a gente tem mais que procurar fazer muito. Máximo. Estão entendendo? Sabe o que é a sociedade do futuro para mim? Já que entramos nisso, a sociedade do futuro para mim é o seguinte, o trabalho chato, esse que a gente faz uns para os outros, entendeu? Esse não vai desaparecer nunca e nem tem que desaparecer, porque é o único jeito de fazer muito, ok? A diferença é que ele pode ser mínimo. Entenderam a diferença? Tá? Vamos combinar, trabalho de bancário é legal? Deus me livre, né, gente? Todos os bancários que eu conheço, que a coisa que eles mais queriam sair do todos. O problema é que não? Ah, que legal! Não, eu acho que alguns têm sorte de fazer um trabalho mais criativo. Porque tem um amigo meu que trabalha na Caixa que não para de estudar. Está super entendido de desenvolvimento regional, que não sei o quê, está elaborando, isso é legal. Agora, o trabalho repetitivo, né? Vamos combinar. Aí é legal quando a gente muda de área. Que é um jeito que o próprio capital tem de você não achar a coisa terrível e começar a fazer tudo mal feito. Ou seja, é produtivo também nesse aspecto. Exatamente. Mas então o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, vamos pegar a parte mais chata do trabalho bancário. A parte repetitiva, monótona. Seja do bancário, seja de outros. Entendeu? Qual é que deveria ser? Como é que a gente faz para desaparecer com ela? Ela não vai desaparecer. A diferença é o seguinte, é só alguém aqui reclamar se trabalhasse 2 horas por dia? Meu amigo, por 2 horas por dia, se não quiser, eu fico até o dia inteiro batendo no meu ferro. Se é só isso, acabou, é 2 horas que eu vou fazer isso? Beleza! E o capitalismo já produziu riqueza suficiente para que nós todos estivéssemos fazendo isso. Entende? Gente, entendeu? Isso é que é legal. Então dá para ser muito produtivo, trabalhando para o outro, porque isso é o outro, trabalhando para a produção social, na sociedade. Ok? Por quê? Porque a gente não está falando da prática da apropriação. Ok? Oi? Claro! Mas é claro! Pois é! Entendeu? Mas então, entendeu o que eu estou dizendo? Pois é, mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso significa a máxima produtividade. Isso significa querer ser grande, significa Mondragón. Entendeu? É ser grande. Exatamente. 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 Mas aí que tá, não é eles. Não. Pois é, mas não é eles que estão fudendo com a vida dos funcionários no Brasil. Entende? Nós é que teríamos que estar construindo uma empresa tão grande que nem a deles, e aí seria uma outra competição entre esses grandes. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Tá? Mas enfim, problematizar muito mais isso é cabeludo. Mas é isso que eu estou querendo dizer, tá? Para mim, alternativas, elas não tem que ser só alternativas no micro, entendeu? Ah, é só a gente ter uma relação diferente com o proprietário. Não é só isso, ok? É só nós dividirmos e sermos todos cooperados. Não é só isso, tá? A alternativa também tem que ser uma alternativa para o mar, ok? Tá, sobre cooperativismo é isso. Sobre inovação, tá? Olha só, o Schumpeter
está dizendo, eu queria o quadro até por isso, né? Schumpeter diz o seguinte: lembra a história do ciclo? Né? O Keynes é um teórico da crise, ou seja, é um teórico do setor. Né? O que acontece que a economia faz isso? Esse período aqui é um período de destruição de riqueza. Okay? O que provoca isso aqui é o que ele chama de um colapso. A eficiência marginal do capital colapsa, a expectativa de ganho colapsa. Okay? O Keynes é um baita teórico disso. O Kalec é um teórico do seu futuro. Ok? O que leva a subida, o que leva a descida, o que leva de novo a subida, o que leva de novo a descida e assim vai. Ok? Só que ele é um bom teórico disso aqui, assim, ó. O que significa isso? Significa que ele é um bom teórico desse ciclo que a gente chama de ciclo automático. Nesse ciclo não tem mudança estrutural, ou seja, não tem tendência. O que significa isso? O Kalec não explica a inovação tecnológica, porque a inovação tecnológica é que bota esse sistema assim. Entenderam? Na prática, como é que é o ciclo de uma economia qualquer? Brasil, Estados Unidos, mundo. Não é assim? Né? Ok, só que o que é isso? Né? Isso aqui tem ciclo, ou seja, tem sobe e desce, e tem também o quê? Tendência. Ok? O que explica a tendência? A inovação. Quando é que a inovação acontece? Não é à toa que não tem modelo para explicar. É difícil explicar quando é que a inovação acontece. Ela pode acontecer no meio de uma crise, ela pode acontecer no auge de um ciclo e prolongar aquele ciclo. Entenderam isso? Então, o estudo da inovação é uma coisa muito específica que o Schumpeter tem uma baita contribuição. Nessa contribuição, olha como é que comunica, inclusive, com o assunto da cooperativa e do ser grande. Né? O Schumpeter diz uma coisa que muito bem entende. Ele diz o seguinte: não é verdade que o monopólio, que o monopólio só atrasa. Por exemplo, né? Porque eu sou monopolista na indústria farmacêutica, por exemplo. Eu posso ter pronta aqui uma vacina há muito tempo e nunca me jogar nada no cara. Posso. Não é que ele está dizendo que isso não pode acontecer. É que o que ele está dizendo é o seguinte: nem o monopolista não é um cara que não tenha que se preocupar com a concorrência. Entendeu? Ele concorre nem que seja com ele mesmo. Entendeu? O que significa que se ele decidir não jogar uma inovação, ele pode decidir isso, ok? Mas não significa que essa é a regra. Entendeu? Ou seja, tá? Sabe o que ele diz? Ele tem uma metáfora ótima. Ele diz o seguinte: o monopolista, né? Não o monopolista, não é a regra, o oligopolista, certo? É que nem um carro com freio. O que significa isso? Os carros têm freio para poder correr. Entendeu? Então, o fato de que ele possa manejar esse tempo da inovação, está na hora de eu soltar ou não está na hora de eu soltar? Né? A indústria automobilística já soltou os carros movidos a célula de hidrogênio? Não. É a tecnologia que está na falta? A tecnologia está indo tempão, entendeu? Mas eles manipulam. Eles têm que pagar todo o investimento que eles fizeram nesse tipo de motor, explosão, de gasolina, para depois eles botarem. Se eles estão meia dúzia, eles gerem isso numa boa, ok. Só que isso não significa, então, que eles atrasem o progresso técnico. Entendeu? Não é bem isso. Inclusive que eles competem entre si. Entende? Ou seja, ele está dizendo, está aí outra coisa que acontece. Ok? Então, queremos estudar a inovação, temos que estudar como é que isso funciona dentro da empresa, como é que isso funciona na competição entre empresas, como é que isso funciona no mundo, como é que os governos, os países, podem estimular mais isso ou desestimular mais isso. Entenderam? E quando ele fala então de destruição criadora, ele está dizendo que o próprio capitalismo faz isso. Porque se bombear, se alguma coisa acontecer fora do controle, e elas acontecem, sabe o que significa isso? Que a indústria vai ter que pegar uma fábrica inteirinha de motor a explosão, vai ter que falar, se esquece esse, joga fora, sucateia, queima, demole, implode, adeus, tchau, até logo, entendeu? Certo? Se bombear, se ela precisar fazer isso, ela faz. Ela joga fora aquele capital. Ok? Certo? Sem falar que a crise faz isso por outros motivos, etc, etc. Ok? Nada melhor que uma crise do sistema. Ok? Porque ele vai recolocar num outro patamar. As grandes têm mais condições de sobreviver, as pequenininhas vão comer a guerra. Mas isso é próprio possível. Ok? Certo? Para falar de Brasil, por exemplo, os ciclos da economia nacional vão ter um outro perfil. Vão seguir o básico da teoria, mas vão ter suas especificidades. Ok? Por fim, a questão aí da filosofia que eu falei para vocês, que é o que mais me interessa. Só que tem uma coisa.
olha só, chamou a atenção da coisa do Mormon para antropologia. Lembra o cara que eu falei agora mesmo, o Fausto? Que eu falei aquele texto hoje? Ele tem um apêndice. Aí esse vocês veem, eu dou os parabéns, porque todo mundo amigo que eu mandei ler parou de ler e disse que não entendeu nada. Certo? Mas esse apêndice é fenomenal. É um apêndice de um livro chamado Produção e Circulação de Mecanismos. Tá? Não, do Rui Fausto, filósofo brasileiro. Tá? E ele tem um apêndice que ele trata o melhor antropólogo que eu já vi na minha vida, Marcel Mauss. Certo? E ele trata o Mauss, o Weber e o Marx. Por que ele pega esses três caras no apêndice? Para mostrar como o estruturalismo tem certos limites para entender o homem na estrutura, entendeu? Para mostrar como que o Marcel Mauss é mais desenvolvido que o Weber nesse caso, e o Marx é mais desenvolvido ainda, certo? Mas, ou seja, o que ele está discutindo ali? Exatamente essa coisa do homem e as estruturas. Entenderam isso? Quer ver uma coisa que marxista nenhum resolve direito? Nenhum. Vem cá. Se o homem é produto do meio, ok? Como é que o homem vai influir no meio para poder melhorar o meio? Fazer uma revolução. Concorda com um problema lógico, né? Se o homem é o produto do meio, como é que ele vai revolucionar o meio? Entende? Qual é a solução disso aí? A solução é a seguinte: o meio já é ele mesmo a história. Entenderam? Conforme as contradições do meio, ou seja, o meio não é uma estrutura estável, sólida, ok? O meio já é ele mesmo complexo, ok? Se o Florestan é filho de empregada, mas empregada em casa do rico, vai dar uma coisa, entendeu? Se a primeira namorada dele deixou ele traumatizado, ia dar uma outra coisa, vai ver que não deixou, entendeu? Vai ver que por isso que, né? Foi legal. Foi. Eu conheci a mulher e a amante. Ele tinha uma amante poderosa, tá? Uma japonesinha, tá? Esquece, ó. Tira isso da filmagem. Produção e circulação de mercadorias, uma coisa assim. Entendeu, gente? Entenderam o que eu estou dizendo? Tudo isso é da realidade e vai dar em desdobramentos, tá? O que significa isso? Significa o seguinte: entender como é que o homem está na estrutura é fundamental. Isso que você falou, adorei tua dica. Vou chegar e vou reler a Família Propriedade Estado, o livro Família Propriedade Estado, até porque eu falo mal. Como é que é o nome desse livro? É a família? Origens da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Mas o que é esse? Prefácio. Valeu, é assim que eu gosto, quando é poucas páginas. Isso aí. Legal. Mas o que eu estou chamando a atenção para vocês? Estou chamando a atenção ao seguinte: tanto Marx quanto Engels sabiam disso. Essa coisa de que o legado deles não estava sendo usado à altura. Só que aí, o problema que eu quero reler para ver se eu estou com a razão ou se tu está com a razão é o seguinte: não é uma questão do econômico não ser a determinação última. Não é isso? A boa leitura do materialismo histórico de Marx, ela diz o seguinte: nunca foi o econômico no sentido que as pessoas entendem o econômico. Dá para entender? O material para o Marx, ele não é bem o econômico. As famosas teses contra Feuerbach, já ouviu falar? Né? Feuerbach era um hegeliano de esquerda, que era um cara, né? Um cristão não, enfim, tinha uma coisa lá com a coisa da essência humana. Ok? Entendeu? Tem uma essência humana. O Marx fala, na essência humana não existe coisa nenhuma, não existe essência humana. Tá? O que existe são os conjuntos das relações sociais. Né? Ou seja, o que o homem é, né? O que o Florestan era, é o resultado da relação dele com a mãe dele, com o patrão da mãe dele, com a primeira namorada dele, com os comunistas que ele dele, é isso que ele é. Entendeu? O que nós somos? Entendeu? Tu vai me dizer, eu sou. Não, tu é o conjunto das suas relações. E eu só vou te conhecer quando eu ver como é que você se comporta com o seu filho, com a sua mulher, com o seu patrão, com o cliente, com não sei quem, com não sei quem. Exato, entendeu? Isso é muito complexo. Isso não significa que você não tem uma essência nenhuma. Isso que é complicado. Claro que um substrato tem. Eu vou descobrir que ele é gentil com todo mundo. Ai, que cara legal. Na essência, ele é um cara gentil. Mas presta atenção. A discussão também sobre tem um princípio do prazer, que o ser humano é conduzido
nessa parte mais biológica, a gente tende a... Pois é, então tem alguma essência, só que essa essência, presta atenção que ela não é prévia, entendeu? Não é ele que chegou pra mim e falou assim, eu sou um cara muito gentil. Não, peraí. Eu saquei isso, porque isso é real na vida material dele, entendeu? Tá? Sabe aquele cara que diz que ele é cristão, generoso, legal e bacana, né? Porque ele reza o dia inteiro, mas ele sacaneia todo mundo o tempo inteiro. Entendeu? Então, em essência, ele não é o que ele diz. Ele é o que ele faz, o que ele é, exato, entendeu? Se a essência, o Marcos diz isso, se a essência e a aparência coincidissem, não precisaria de ciência. Entendeu? É exatamente porque a essência e a aparência não coincidem, precisa de ciência. Mas o que a ciência faz então? Ela diz que a aparência é falsa? Não. Ela diz que a aparência é contraditória. Entendeu? Aí é que tá. Então eu tenho que casar o negócio. Então a moral da história é o seguinte. O que ele está dizendo não é que ele nunca tinha dito, olha, a economia dominou. É famoso um prefácio do Marx que ele tem uma discussão com um jornalista. Que o jornalista dizia para ele, tu diz que a economia explica a sociedade moderna. Legal, eu posso até entender isso. Agora, não era a economia que explicava a Roma antiga, era a política. Entendeu? Não é a economia que explicava a Grécia antiga, era a religião. Né? Como é que fica? Então esse teu modelo aí, essa tua grande ciência, ela só serve para uma determinada sociedade. Aí o Marx diz o seguinte, meu amigo, a economia não explicava a Grécia antiga ou a Roma antiga, inclusive porque a economia não era muito desenvolvida. Entendeu? Ou seja, a economia explica até quando ela não é. Sacaram? Era a religião que dominava na Grécia porque a economia não era desenvolvida. Só que quando ele fala então economia, ele não está dizendo relações contratuais dentro da unidade produtiva. Está entendendo? Tá? Quando ele fala economia, ele está dizendo o seguinte, é a velha história da mercadoria hoje. Gente, o que é mercadoria? Só posto de trabalho? Cara, cultura é mercadoria, entendeu? Moral é mercadoria, honra é mercadoria, amor é mercadoria, essa altura campeonato, infelizmente. Entendeu? Então, estão entendendo a complicação? Então, essa coisa do material, da esfera material, é isso que é muito complexo. Ok? Agora, eu vou reler, inclusive, porque é muito interessante isso. Porque eles tinham essa agonia entre eles. Né? Legal. Eles tinham essa agonia entre eles. Com essa coisa de que o Marx tem divergências com ele mesmo. Entendeu? O Marx dos manuscritos filosóficos é diferente do Marx do Capital. Okay? Só que não é bem uma divergência. A divergência é de quem não lê direito e acha que a contradição não é contradição. Entendeu? Se você entende isso, por que eu curto o Rui Fausto? Porque o Rui Fausto tem uma briga na história intelectual dele. A briga dele é do humanismo com o anti-humanismo. Entendeu? É exatamente desses caras que acham que existe uma essência humana, né? E aí seguia por aquilo, dos caras, a lá logo do certo da vida, né? Marxista cientificista, tira toda a filosofia do Marx, tira todo o humanismo, só sobra a lógica e a história, entendeu? E o Rui Fausto ele fala, calma aí, entende? A coisa é mais complicada. Então, em tudo isso, só para acabar esse tema, em tudo isso a coisa da família fundamental. Porque aí tu vê como é que é uma instituição, é social, se reorganiza, é econômica, é história, é afeto, é religião, é não sei o quê, e tem uma plasticidade. Eu tô para ver marxista que fala sobre isso. Entendeu? E eu acho uma categoria que, inclusive, a gente tinha que fazer render. Eu queria voltar pela que eu falei antes. Quando a senhora estava comentando e aí, assim, só para a senhora, rapidinho, existe nesse governo do PT agora, se não pode comer eles juntos a eles? Não, não é bem isso. É mais complicado. É mais complicado. Vocês lembram do vice que morreu? Lembra? Maravilha, que cara, não era? Maravilha. O cara era mais crítico à política do governo que os outros. Entendeu? É o primeiro a reclamar da taxa de juros. Por quê? Não tem um eles comum. Entendeu? A coisa é mais complexa. Não tem um eles comum. A burguesia nacional não é a burguesia nacional. Não é. Entendeu? Uma coisa é... Como é que ele chamava mesmo? José Alencar. Uma coisa é Alencar. Outra coisa é o Antônio Henrique de Moraes. Outra coisa é o
Para acabar com ele, eu vou assim embaixo. Daniel Dantas. Entendeu? Outra coisa, sabe? É complicado. Não existe um ex. Entendeu? Essa que é a complicação. Por isso a gente tem que fazer uma boa leitura. É porque quando entrou o Lula na época, antes de entrar, que entrar, né? Porque a Globo fez a coisa, né? Eu acho que a Globo fez muita coisa. Diziam que nem gente para trabalhar suficiente eles tinham. Eles tinham não. Nós tínhamos, porque, vamos falar assim. Mas não tinha gente de capacidade. E a senhora falava aí. Será que esse pessoal capacitado que existe, desse lado, ele estava escondido? A senhora que fala tão bem. Não, gente, é que é tudo muito mais complicado, entendeu? Não é só gente capacitada, certo? Eu estou para ver duas pessoas tão parecidas que nem o Serra e a Dilma. Eu fui aluna de um e trabalhei com o outro, entendeu? Incrível, incrível. Os dois são pragmáticos, os dois são competentes, os dois são estudiosos, teóricos, os dois são autoritários, os dois são mandões, os dois são chiliquento nervosinho, os dois... Meu Deus! Entendeu? É inacreditável. E um veste calça, outro veste saia, mas é quase a mesma coisa. Ok? E é inacreditável, porque ao mesmo tempo, o que acontece? Os compromissos, a história, o pra onde a história os levou, mesmo que sejam quase da mesma idade, de uma mesma geração, estão entendendo? Então a coisa é muito complexa, porque cada detalhe faz diferença, entendeu? O fato de, sabe aqueles filmes que tu vê que o cara, na hora de atravessar a rua, se o cara não tivesse pedido pra ele olhar pra trás, não sei o quê, entendeu? É isso. E é por isso que a gente tem que ter paciência para análise dedicada, entendeu? Porque a gente tem que minimamente compor com esses detalhes, entendeu? Não adianta nada as grandes formulações, entendeu? Fulano é de esquerda, fulano é de direita. Fulano é entreguista, fulano não é. Fulano é progressista, fulano não é. Não! O que vai nos ajudar é humildinho, entendeu? E o marxismo tem que se abrir para a contingência geral. Pior, para mim, existe claramente o melhor marxismo e o pior marxismo. A gente já está falando mais de marxismo do que do resto. Eu estou para escrever um texto, se eu escrever, aliás, alguém tinha que me cobrar para escrever. Essa é a minha parte, assim. Mas eu queria escrever, o meu e-mail, por sinal, é facinho, é só botar uma arroba no meio e um ponto depois. Eu queria escrever um texto, sabe como é que eu chamar? Não é verdade que a mais-valia roubou, não é verdade que o capitalista não trabalha, e não é verdade que o Estado seja estruturado do burguesia. Sabe por que eu queria escrever isso? Exatamente para incomodar os marxistas ortodoxos que falam três asneiras. Entendeu? A mais-valia não é roubo. Roubo era o ganho tipicamente mercantil. Entendeu? A mais-valia é resultado da criação de uma riqueza nova, graças à organização do trabalho coletivo. É uma riqueza que não existia antes, ela é nova. Ok? Ponto 1. Ponto 2, não é verdade que o capitalista não trabalha, porque inclusive quem organiza a força de trabalho coletiva que estava dispersa antes na sociedade é o capitalista. Ok? Eu tinha colega meu que dizia em sala de aula que o capitalista não trabalhava. Aí eu brincava com ele, eu falava, é por isso que o Antônio Hermínio de Moraes é operário do ano. Entendeu? Trabalha 16 horas por dia, não tira férias, é o quê? É operário. Claro que não, gente. O que faz do cara um capitalista não é se ele não trabalha ou não trabalha. O que faz dele um capitalista é se ele se apropria da criação de trabalho alheio, que por sua vez não é um mero roubo. Ok? E é isso que é difícil entender no Marx. A passagem da economia mercantil simples para o assalariamento é difícil, é isso. Terceiro, o Estado não é o escritório da burguesia. Isso a gente já comentou. Tamanhas contradições da sociedade que vão parar no aparelho do Estado. Entenderam? Então tem que ter muito saco. Ser marxista de verdade é pegar a dialética, aplicar nas situações reais, que por sua vez são filhas de um passado multidetalhado. O que significa que ao mesmo tempo que abre espaço para contingência, também tem lógicas. Ok? Conciliar tudo isso é ser marxista de verdade. Gente, eu sei que vocês têm outra atividade. Oi? Não é pra mim. Bom, pessoal, vamos pedir mais uma salva de palmas para a professora.